aí, Begeeks? Eu estou aqui com o Galaxy M51 e com o Galaxy M62. Dois smartphones que a princípio não competem entre si, até porque a diferença de preços entre eles é considerável, está gerando ali na faixa dos R$600, pouco mais ou pouco menos, e eles também são aparelhos que, mesmo fazendo parte da família Galaxy M, são de séries diferentes. O M51 é da série 5, enquanto que o M62 é da série 6. Só que existem algumas semelhanças que vão além da bateria de 7.000 mAh que está presente nos dois aparelhos. E ao fazer a pesquisa para produzir esse vídeo, eu fiquei impressionado com as semelhanças entre os dois aparelhos. Só para vocês terem ideia, os dois trazem a mesma tela de 6,7 polegadas, display Super AMOLED com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 60 Hz, trazem praticamente o mesmo conjunto de câmeras, olha só, hein? E ainda vem com praticamente as mesmas dimensões. Aliás, as dimensões são as mesmas, o que muda é o peso com uma diferença mínima entre os dois aparelhos. Claro que visualmente eles são bem diferentes, né? O M62 é um aparelho com um visual mais ousado, enquanto que o M51 traz uma aparência mais clássica e principalmente temos a questão do desempenho, onde o M62 é bastante superior. Mas fiquei impressionado com essas semelhanças e nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso para vocês. Vou mostrar se vale a pena gastar mais pelo M62 ou se o melhor é economizar e ficar com o M51, que também é um excelente aparelho. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal do Brasilegeeks a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também, se inscreva no canal do Brasilegeeks, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Olhando aqui a traseira dos dois aparelhos, eles parecem ser bem diferentes, então fiquei até impressionado ao ver que eles trazem as mesmas dimensões, inclusive compartilhando a mesma espessura de 9,5 mm. São dois aparelhos bastante espessos, apesar de que isso é justificável porque os dois trazem baterias de 7.000 mAh. E até mesmo o shape dos dois é parecido. Ó. Reparem, por exemplo, na posição do botão de volume e também do sensor de tais, eles ficam posicionados quase que da mesma forma. Olhando aqui a parte traseira, a gente também percebe que a posição dos botões é praticamente a mesma e as mudanças estão em apenas alguns detalhes, como por exemplo a posição do pino aqui para ejetar a bandeja do SIM card e também a posição do microfone superior. Mas realmente impressiona como as dimensões, o tamanho e até mesmo o peso dos dois aparelhos é bastante semelhante. O Galaxy M62 é um pouquinho mais pesado, mas por uma diferença mínima. São 213 gramas do M51 contra 218 gramas do M62, ou seja, uma diferença de apenas 5 gramas que deve estar presente aí por causa do chipset que é diferente. Então isso vai acabar trazendo uma diferença de peso, mas essa diferença é praticamente zero. E aqui mostrando a bandeja dos dois, olha só, temos o triplo slot aqui no M51, e também no M62, apesar de ter mudado a aparência aqui da bandeja do SIM card, os dois trazem duas entradas para chips, mais uma entrada para cartão de memória. A impressão que fica é que simplesmente pegaram o Galaxy M51 e adaptaram para criar o Galaxy M62, trocando o chip, colocando um pouquinho mais de memória e também mudando a aparência, já que os dois aparelhos trazem um visual bem diferente. No caso do M51 temos uma aparência mais clássica, mais discreta, enquanto que no M62 temos um visual que eu acho muito bonito, é um dos aparelhos mais bonitos que eu testei aqui nos últimos tempos. Gostei muito aqui dessa traseira espelhada com esse degradê, começando com uma cor azul numa ponta e terminando com uma aparência espelhada aqui, mais puxado para o cinza na parte inferior. Apesar de bonito, ele é um imã para marcas de dedos, notem que a traseira já está toda marcada aqui, enquanto que no M51 também existe esse problema, mas a versão na cor branca acaba escondendo melhor essas marcas de dedos. Mas na versão na cor preta temos aqui os mesmos problemas do M62. Mudou o visual da traseira, inclusive o formato da moldura das câmeras é diferente, mas o conjunto de câmeras traseiras em hardware é exatamente o mesmo nos dois aparelhos, contando com lente principal de 64 megapixels com abertura de 1.8, lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e o mesmo ângulo de visão de 123 graus e por fim mais duas lentes de 5 megapixels com abertura de 2.4, uma utilizada para o modo macro e outra para detecção de profundidade, e a lente macro traz foco fixo. A câmera frontal também é a mesma nos dois aparelhos, de 32 megapixels, porém a abertura diminuiu um pouquinho aqui no Galaxy M62, de 2.2 contra 2.0 do Galaxy M51. Mas vocês viram que em especificações temos aqui praticamente o mesmo conjunto de lentes para os dois aparelhos.
E a qualidade das fotos também está semelhante. Os dois trazem vários recursos legais, como o suporte ao modo noturno para todas as lentes e consegue filmar em Full HD em 4K a 30 quadros por segundo. Infelizmente eles não suportam gravação em 60 quadros, nem Full HD, nem em 4K. E detalhe que os dois filmam em 4K inclusive com a câmera frontal, algo que é bem interessante. Mas, por trazer um hardware mais poderoso, o M62 vem com mais recursos de câmeras. Por exemplo, durante as gravações, seja em 4K ou em Full HD, é possível alternar entre as lentes. Dá para você trocar entre a lente ultra-wide e a lente principal, um recurso que não está disponível no Galaxy M51. É possível até mesmo alternar entre as câmeras traseiras e a câmera frontal durante a gravação, o que mostra que o M62 vem com hardware mais poderoso do que o do Galaxy M51. Agora, em performance, aqui já existe uma grande diferença entre os dois aparelhos. E olha só como são as coisas. Para a galera que é fã de chipset da série Snapdragon, fique sabendo que o Exynos, que está aqui no M62, consegue bater de lavada em desempenho o chipset aqui da Qualcomm que está no M51. Acontece que o M51 vem equipado com o chipset Snapdragon 730, que traz uma performance intermediária contra o Exynos 9825 do Galaxy M62, que é um chipset premium de 2 anos atrás. Ele está presente na família Galaxy Note 10, para vocês terem uma ideia. E o desempenho consegue ser muito superior. Apesar desse chipset já ser um pouco antigo, ele traz uma performance bem superior ao Snapdragon 730 do Galaxy M51. Isso a gente consegue perceber na prática, inclusive rodando jogos. A maioria dos games aqui que suportam 60 quadros rodaram nesse modo no Galaxy M62, enquanto que no M51 eles rodaram a 30 quadros por segundo. Por exemplo, o game Asphalt 9. O Call of Duty também consegui colocar o nível de detalhes no máximo, ainda assim consegui uma excelente jogabilidade, enquanto que eu tive que usar os gráficos no médio no Galaxy M51. A notícia boa é que os dois aparelhos conseguem rodar os games com uma ótima qualidade. Você vai ter uma boa experiência de uso nos dois aparelhos. Mas se você curte muitos jogos, vale mais a pena investir no Galaxy M62 porque o seu desempenho será superior. Inclusive, comparando aqui no benchmark Antutu, reparem que o M62 não fez uma diferença de pontuação tão grande assim em relação ao M51. Foram pouco mais de 380 mil pontos contra pouco mais de 334 mil do M51. Porém, quando você olha o desempenho em GPU, dá para ver que ele é bem superior ao Galaxy M51 e isso faz toda a diferença em jogos. Mas em outras tarefas, como utilizando o sistema, rodando os aplicativos, até na abertura dos apps, o comportamento dos dois aparelhos foram bastante parecidos. Então, o diferencial de performance do M62 acaba sendo aplicada principalmente nos jogos. Em outras situações, os dois aparelhos conseguem trazer uma performance excelente. E em bateria, com certeza é outro ponto onde os dois aparelhos se destacam, por trazer uma capacidade de 7.000 mAh. E na caixa dos dois aparelhos também vem um carregador de 25 watts. Eu já fiz os testes de bateria no Galaxy M62 e também já tinha feito os testes no M51, ambos com brilho da tela em 45%. E olha só como foi o consumo de bateria nos dois aparelhos. O M51 gastou 1% durante uma hora de ligação contra 2% de bateria do M62. Assistir uma hora de vídeo no YouTube gastou 5% no M51 contra 6% do M62. Gravar um vídeo de 10 minutos gastou 2% de bateria em ambos aparelhos e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora gastou 5% no M51 contra 6% do M62. O benchmark Antutu gastou 2% de bateria no M51 contra 3% do Galaxy M62. Ou seja, o M62, até por trazer um chipset mais poderoso, também apresenta um consumo de bateria um pouco maior quando comparado com o M51. Então, na prática, o M51 vai trazer uma autonomia maior do que a do M62. Mas os dois aparelhos foram excelentes quando se fala em autonomia de bateria. Tanto que o M62 gastou apenas 6% assistindo uma hora de vídeo no YouTube. Realmente uma marca excelente. Um smartphone que vai ter uma duração de bateria muito grande com certeza. E os dois aparelhos, com uso típico, devem alcançar até mais de 2 dias longe da tomada com muita facilidade. Mas em autonomia, até por trazer um chipset menos potente, o M51 acabou se saindo um pouco melhor. Os dois aparelhos ainda contam com o modo Always On, trazem o Android 11 com a interface One UI 3.1 e com todos os recursos da One UI, como a tela Edge, os aplicativos em tela dividida, aplicativos em janela, tema escuro, Dual Apps. Todos esses recursos estão presentes aqui nos dois aparelhos que estão com a mesma interface. Eles também trazem os sensores digitais na lateral, que
e está com uma ótima velocidade, aqui mostrando o M51 e aqui mostrando o M62. Notem que a velocidade está basicamente a mesma nos dois aparelhos. Eles contam também com reconhecimento facial e tem uma performance excelente, rodando jogos, aplicativos e também o sistema. Claro que o M62 se sai melhor nesse aspecto, principalmente quando você está rodando os jogos, mas em outras tarefas é difícil notar uma diferença, uma grande diferença entre esses dois aparelhos. O curioso é que até os mesmos defeitos ambos trazem, como por exemplo o suporte ao áudio mono. Infelizmente, eles não trazem som estéreo, contam apenas com alto-falante na parte inferior do aparelho. E aqui, só para efeitos de comparativo, comparando o áudio dos dois, começando pelo M51. Existem outras boas opções, então você lembrando que não que os dois quer trazem comprar um áudio Galaxy mono. S20 FE, existem outras opções bem legais nessa faixa de preço, inclusive o Tem um volume legal, e aqui o M62. Acredita, ele ainda continua sendo o rei nessa A qualidade faixa de de áudio é semelhante não nos que não dois. existam outras boas opções, então você Mas tive a impressão de que no M51 é um pouquinho mais alto. Galaxy M62, que traz uma bateria bem maior do que a do S20. Você que não quer comprar um Galaxy S20 FE, existe outro. Aqui mostrando o display dos dois, temos aqui uma tela Super AMOLED excelente em ambos os aparelhos. Ambos trazem aqui o Super AMOLED Plus com taxa de atualização de 60 Hz, inclusive compartilhando o mesmo problema, que é a taxa de atualização padrão de 60 Hz. Acredito que a Samsung poderia ter colocado 90 Hz ou 120 Hz aqui no M62, mas agora eu começo a entender por que eles não fizeram isso, porque basicamente o M62 é um M51 com um visual um pouquinho diferente e também com um hardware mais poderoso. Uma coisa que eu acabei não citando, né? Os dois aparelhos trazem 128 GB de armazenamento, o M51 vem com o Snapdragon 730 e 6 GB de RAM, contra o Exynos 9825 e 8 GB de RAM aqui do Galaxy M62. Mas a minha percepção é essa, de que o M62 nada mais é do que um Galaxy M51, mas com um visual diferente e também com um chipset mais poderoso, já que eles compartilham a mesma tela. Olha só, as dimensões da tela, as dimensões do aparelho, o peso está bem parecido também. O conjunto de câmeras é praticamente o mesmo, só com uma pequena alteração na câmera frontal e ainda assim na abertura. Pode ser até que os sensores sejam diferentes, mas o comportamento de câmeras entre os dois aparelhos é muito parecido. E a pergunta que não quer calar: qual dos dois aparelhos escolher, M51 ou M62? Como eu falei no começo do vídeo, a diferença de preços entre esses dois aparelhos é de mais ou menos R$600. É possível encontrar o Galaxy M51 por R$1.650 à vista ou R$1.770 a prazo, mas o preço dele, o preço normal dele, está girando ali na faixa dos R$2.000. Mas é possível encontrar até por esses preços que eu falei, enquanto que o Galaxy M62 ainda está com o mesmo preço de lançamento, que inclusive é um preço promocional. Ele está saindo por R$2.500 a prazo ou R$2.250 à vista. Então a diferença entre os dois está girando ali na faixa dos R$600. E como vocês viram aqui, não tem tantas diferenças entre os dois aparelhos. Se você não é muito fã de jogos, se não gosta de rodar os games com detalhes no máximo, ou se costuma jogar apenas eventualmente, acredito que o M51 acabe sendo uma melhor opção atualmente, porque está com um preço mais em conta, tem uma performance que já consegue atender rodando os aplicativos, o sistema. Tem câmeras também muito boas, apesar de não trazer todos os recursos que estão aqui no Galaxy M62, é um aparelho que manda muito bem. Agora, se você puder pagar a diferença, ou se você curte muito games pesados, vai de Galaxy M62 porque ele vai entregar aquela performance muito legal, mesmo nos jogos mais pesados. Rodou aqui o Asphalt 9 e o Call of Duty a 60 quadros com nível de detalhes no alto. Então o M62 em performance, apesar de não trazer um chipset atual, o Exynos 9825 está presente na família Galaxy Note 10, como eu já falei para vocês, mas ainda assim está sobrando o poder de processamento aqui nesse aparelho. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Não esqueçam, hein? Like no vídeo, você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!